Você viu? No finalzinho aí. Vai começar a gravar agora. Tem alguém com privacidade. Vai ser retirado, viu? Aí depois volta. Beleza. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai recapitular o tópico, né, a respeito da teoria da relatividade, né, para concluir uma partezinha. A gente vai revisar o conteúdo e aí na próxima semana a gente vai fazer uma atividade já valendo a primeira nota do quarto período, né? Então, na próxima semana é só prova, nós não vamos ter aula aqui no Meet, então vamos fazer somente a prova. Vai ser colocado o link lá para vocês respondem no link, como a gente vem fazendo desde o começo do ano, certo? Sem se preocupar com essa história de estar enviando foto. Não se preocupe em enviar foto para mim, tudo é lá respondido no link, tá bom? E vocês, até o dia 23 de dezembro, faz a segunda nota e a gente fecha o quarto período, né? E aí aqueles que já passaram estão livres, e aqueles que não passaram vai ficar conosco aí a semana do Natal, mais a janeiro, né? Para fazer a prova final, tá bom? Então, somente isso, minha gente. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vocês estão vendo aí? Alguém aí me fala se estão vendo aí a tela. Se vocês estão vendo aí na tela. Estão vendo aí na tela? Está aparecendo direitinho aí? Tudo ok? Alguém aí pode falar? Ah, valeu. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre a relatividade, né? A fama, né? O Einstein, por exemplo, é conhecido no mundo inteiro sobre a teoria da relatividade, apesar que ele não ganhou o prêmio Nobel sobre a teoria da relatividade, ele ganhou o prêmio Nobel, né, sobre a teoria do efeito fotoelétrico, só para vocês terem ideia. Mas o conhecimento dele no mundo é sobre a teoria da relatividade. Então, esse rosto aqui, com essa famosa equação, né, da energia, né, que é igual a mc ao quadrado, né, que é o que caracteriza muito bem aí essa parte relacionada à relatividade, né? Define muito bem. Mas todo mundo acha que isso aqui é o que explica tudo da teoria da relatividade. Não é, isso não é bem verdade. Existem muitas outras coisas por trás, né? Essa é a fama dessa parte aqui, porque está relacionada, por exemplo, à parte básica da construção das bombas atômicas, né? Mas não só as bombas atômicas. Toda a parte relacionada ao aproveitamento das radiações, como, por exemplo, em tratamento de câncer, na parte da medicina, da física médica, né, da medicina, né, onde usa-se para fazer os tratamentos, né, e outras coisas, como, por exemplo, produção de energia, né, usando a energia dos materiais radioativos, tudo é a base nessa relação aqui. Mas as pessoas só pensam na história da bomba, certo? Mas a fama dele é por consequência dessa parte da teoria da relatividade, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da famosa relatividade clássica, porque a gente acha que, por exemplo, a teoria da relatividade se originou com o Einstein. Na realidade, isso não é verdade. Existem outras coisas, outros momentos, né, onde falava dessas partes relativísticas, mas a fama mesmo ficou para o Einstein por consequência daquela famosa equação lá do E igual a mc ao quadrado, né? Então, determinados aspectos da relatividade não são novos, né? A noção de que fenômenos físicos são relativos, né, aos sistemas de referencial foi proposto por Galileu, né? Galileu foi um dos primeiros a pensar nisso aí, né? Mas claro que um pouco limitado, né? E Newton também em suas respectivas épocas, né? Se a gente for observar, né, a partir do século XV para cá foi que essa parte relativística começou a ganhar mais força, né? E aí o Einstein foi e incrementou aí tudo e ficou famoso por consequência disso, né? Então, na relatividade clássica, né, do século XVII, né, o cientista italiano Galileu Galilei, né, notou que um mesmo movimento podia ser descrito, né, de diferentes maneiras, dependendo do ponto de vista do observador. As famosas transformadas de Galileu, né? Muito interessante da gente estar visualizando. Quem estudou comigo aqui no primeiro ano, lembra que eu falava muito dessa brincadeira da relatividade do movimento, né? Que para um determinado observador, você pode estar em movimento ou em repouso, dependendo aí da relação entre você e ele. É a famosa relatividade, né? Aí nós temos também aí a famosa mecânica newtoniana, que estava bem estabelecida, né, nas suas 3 leis, e juntamente com a eletrodinâmica e a termodinâmica. A física parecia completa, né? Porque Newton ali estabeleceu a história dos absolutos, né? E aí foi aonde começou a ter problema, porque a relatividade mostrava que essas coisas não eram absolutas.
tinha ali as chamadas exceções, né? Mas aí você tem depois o Einstein, né, em 1905, né, existiam problemas que a tal mecânica não conseguia explicar. Surge, então, a necessidade de se voltar a esses conceitos relativísticos novamente, né? De uma nova forma, Einstein, né, cria a famosa teoria da relatividade especial, que é a que nós vamos tratar aqui hoje, que é a restrita, né, que fala ali de alguns pontos específicos. Até ela também não explica tudo. Aí eu preciso da teoria da relatividade geral, que envolve mais outros elementos na história, que a gente não vai tratar dela por hoje, né? Então, em 1905, né, propondo assim novos conceitos sobre o espaço e tempo, sendo este o último tratado como a nova dimensão, né? Ele tratou o tempo como uma nova dimensão, né? Que já tinha lá o espaço, né? Você tinha lá ali o comprimento, a largura, aí você tinha o volume, né? Você tinha a área e o volume. Aí ele falou que tinha uma outra dimensão, que era o tempo, né? Tratado como uma dimensão do tempo. Então, a relatividade de Einstein, né, teoria da relatividade especial, proposta por Albert Einstein em 1879 a 1955, que é o período dele, mas ela foi proposta em 1905, certo? Está de acordo com inúmeras experiências e fez previsões, né, que foram comprovadas experimentalmente, né, depois até da sua própria morte. Ainda hoje as pessoas ficam batalhando em cima da teoria da relatividade. Nessa teoria, os fenômenos são analisados em relação ao sistema de referências inerciais. Ou seja, sistema de referência em relação aos quais vale o princípio da inércia, né? São referenciais inerciais todos os sistemas que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em equilíbrio, portanto, sem aceleração. Quando envolver aceleração, a gente vai cair lá na relatividade geral, né, que envolve gravidade. Então, a relatividade de Einstein, né, no estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza relativística. Isso, inclusive, o próprio Galileu já trabalhava esse conceito, né? Ou seja, sua medida depende do referencial do qual está sendo medido. Em consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativísticas. Comprimento, massa e tempo. E aí é onde começa até a briga na história do tempo, né? São tidas grandezas absolutas, né, da mecânica. O comprimento, quer dizer, 1 metro é 1 metro, mas na relatividade a gente vai ver que esse metro pode mudar de acordo com a velocidade. A massa, 2 kg, 2 kg, também muda com a velocidade. Inclusive, esse é o preceito básico da equação lá do E, m igual a mc ao quadrado. E o tempo, que essa foi a briga maior, né? A gente não considera que o tempo possa mudar. E aí, na mecânica relativística aqui de Einstein, a gente viu que, de acordo com a velocidade, o tempo ele pode ser freado ou acelerado, certo? Dependendo aí da relação. São tidas grandezas, né, absoluta, mas aí a gente vai tratar elas como relativísticas, certo? Não só a velocidade, mas também essas grandezas. No entanto, a relatividade dessas grandezas só evidencia quando no estudo de situações em que a velocidade seja próximo à velocidade da luz no vácuo, de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Para baixas velocidades, a mecânica newtoniana tem o valor tranquilo disso aí. Agora, quando é para altas velocidades, a coisa muda de figura. Então, nós temos aqui, né, o Einstein, né, com a teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. Ele passou esse tempão aqui, mais de 10 anos, tentando fazer esse cálculo, né? Inclusive, o conflito dele era essa matemática que ele tinha de aplicar para poder chegar nessa teoria da relatividade geral, né? E a especial ele já tinha comprovado direitinho, mas aí estava tendo dificuldade. Por isso que levou 10 anos aí para concluir. Então, a teoria da relatividade é composta de duas outras teorias, a relatividade restrita e a teoria da relatividade geral, né? Um está relacionado ao movimento sem aceleração e o outro com o movimento com aceleração. Mas ambas dizem que o universo não é absoluto, mas sim relativístico, certo? Os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativísticos. Então, vamos lá. Relatividade restrita. Em 1905, Einstein postula, né, os famosos postulados de Einstein, né, que a luz é uma constante universal, ou seja, o limite para o nosso movimento é a velocidade da luz no vácuo, né? Postula que as leis da física devem ser invariantes sobre as transformações de Lorentz, ou seja, as leis da física são as mesmas para qualquer referencial, certo? Unifica as leis da conservação do momento, da energia e da massa, né? Por essa equação, como eu falei para vocês, que é onde ele é mais conhecido, é igual a mc ao quadrado. Mas como verificar isso, né? Aí lá vai cair nas transformações de Lorentz, né?
Os fenômenos são explicados. A gente vai trabalhar aqui a contração do tempo e a dilatação do tempo, no caso dos movimentos de alta velocidade, certo? Então, a relatividade restrita, né, teoria da relatividade restrita, foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados. Esses dois postulados vocês têm que ficar sabendo na cabeça de vocês, que a gente vai estar trabalhando com eles. Primeiro, as leis das físicas são as mesmas em qualquer referencial inercial. A velocidade da luz tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial. Porque lá nas transformadas lá, né, do Galileu, ele dizia que C mais C dava 2C. Né? Não é assim. Aqui diz que sempre é C. Sempre a velocidade vai ser C. Não importa o movimento relativístico entre os corpos aí que estão se movendo. O primeiro postulado, as leis da física são iguais para qualquer referencial inercial, ou seja, não existe referencial inercial preferencial. Um passageiro que olha para fora do trem e vê pela janela outro trem, os dois trilhos ao lado se movendo. Ele está consciente apenas do movimento relativo entre o seu trem e o outro, e não pode dizer qual deles está em movimento, certo? Ele pode estar em repouso, ou pode estar em movimento em relação ao solo, ou vice-versa, certo? O fato é que as leis são as mesmas, não importa o referencial, certo? O que um vai ver lá obedece a mesma lei do outro, certo? Então, o fato importante é que se você estivesse em um trem sem janela, não haveria maneira de determinar se o trem estava em movimento ou com velocidade uniforme. Né? Porque a gente não sente movimento, a gente sente a aceleração, é a mudança do movimento. A gente foi até falar disso aí lá quando se estuda mecânica, lá no primeiro ano. De acordo com Einstein, a insensibilidade ao movimento se estende para outros ramos da física. Nenhum experimento, seja ele mecânico, eletromagnético ou óptico, jamais pode revelar o movimento absoluto, porque não existe movimento absoluto. Ou repouso absoluto. Isso significa que o primeiro postulado está da relatividade especial aí está é o nosso aspecto com relação a isso. Então não tem como você ter uma ideia diferenciada, porque você não tem como mudar as leis da física. O segundo postulado, né, esse aqui, é a invariação da luz, independentemente da relação de velocidade entre um movimento ou outro. Né? Como eu falei para vocês, lá na transformada de Galileu, ele dizia que se somasse lá seco, né, com outra coisa, daria uma diferença. Para grandes velocidades, é sempre C, a velocidade da luz no vácuo, certo? Então, essa é a ideia que eu dou para vocês aí com relação a isso. Vocês podem fazer uma leiturazinha aí, melhor, mas é só colocar isso na cabeça. Não muda a velocidade da luz no vácuo em relação a um referencial se está se movendo, ou se ele está em repouso, ou se os dois estão se movendo um em relação ao outro, ou se um está atrás do outro. Sempre a velocidade da luz um em relação ao outro é C. Então, aqui está, né, o que nós falamos a respeito disso. A luz se propaga no vácuo com velocidade de 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, que é independentemente do movimento do corpo que emitiu. Não importa se a fonte está se movendo ou se é o corpo que está se aproximando, sempre a velocidade da luz é C, certo? É a invariação que nós falamos. A relatividade restrita, né, como consequência, os conceitos de espaço, tempo, né, velocidade de C é constante para todos os observadores. Então, o espaço e tempo, cujo coeficiente fornece C, pode assumir valores diferentes dependendo do observador, certo? Mas a velocidade da luz em relação ao outro é sempre C, não muda. Pode mudar a velocidade dos observadores. Então, vamos lá. As consequências da relatividade restrita. Nós vamos estudar ela. Agora, para essa prova, só vamos estudar, sabe o quê? A dilatação do tempo e a contração do espaço. São esses dois aqui, né? Essa parte é relatividade e simultaneidade, a gente fala, né, sempre sobre isso. E energia relativística, a gente vai deixar para a próxima prova, tá bom? Contração do espaço. O que eu quero que vocês entendam, certo? Eu tenho aqui um comprimento L0, que é como se eu medisse o corpo no estado que nós estamos. A gente chama de repouso, né? Uma barra de comprimento L0 possui uma velocidade V na direção positiva do eixo X. Né? E aí esse V aqui se aproxima da velocidade da luz. Então, no movimento longitudinal, é sempre no sentido do movimento, a barra se contrai, diminui. E aí a relação que a gente vai usar
do comprimento relativístico é o comprimento em repouso e o chamado coeficiente relativístico. Eu vou dar uma dica para vocês desse coeficiente relativístico que a gente vai usar muito. Sempre o mesmo dois valores que a gente vai usar. 60% da velocidade da luz, que é 0,6 C, ou 80% da velocidade da luz, que é 0,8 C. Aí a gente vai fazer uma relaçãozinha de conta, e aí você já vai ter esse resultado aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Você vai ter dois possíveis valores para quando vocês trabalhar com esses valores, para esse coeficiente aqui. Então é só multiplicar ele pelo comprimento de repouso, certo? Não vai ter problema. A mesma coisa acontece com a dilatação do tempo. O tempo sofre uma dilatação, então você vai ter aqui o tempo em repouso, né? O tempo próprio, que ele chama também, o comprimento próprio, e aqui o tempo relativístico, certo? Então você vai ter aqui 1 sobre o coeficiente, é a mesma coisa, a gente vai ter dois valores possíveis para esse coeficiente, né? Quando o V for 60% ou quando o V for 80%, tá bom? A gente vai trabalhar esses dois casos. Aí tá aqui, ó, eu falei para vocês. Quando o coeficiente, né, for o V for 0,8 C, ou seja, 80% da velocidade da luz, o resultado desse coeficiente é 0,6. Quando for 60% da velocidade da luz, ou seja, 0,6 C, o resultado desse coeficiente aqui, certo? Quando você substituir aqui, dá 0,8. Ou você vai multiplicar o valor por 0,6, quando for 80%, ou vai multiplicar o valor por 0,8 quando for 60%. A gente só vai trabalhar basicamente com esses dois aspectos. É só para facilitar mesmo. É só para que você entenda. Mas quando for outro valor diferente, aí você vai ter de substituir, fazer as continhas, dar um trabalho danado, calcular a raiz quadrada e fazer o resultado. Posso fazer isso agora? Não, porque a gente está ainda treinando. Mas mais na frente, quem sabe, eu posso colocar uma questão onde eu boto, por exemplo, 90% da velocidade da luz. Você vai ter de fazer essas continhas aqui, tá bom? Aqui está o exemplo do hipopótamo, né? Está em repouso, então aqui você tem um comprimento L0, que a gente chama de comprimento próprio, e aí ele passa a se mover a 80% da velocidade da luz. Quando ele faz isso, o comprimento relativístico agora visualizado é menor do que quando ele estava em repouso. O corpo se contrai, tá bom? Aí você tem esse exemplo aqui. Vamos agora para o tempo. O tempo, existe uma história que eu sempre gosto de contar para todo mundo que faça essa aula, que é o chamado paradoxo dos gêmeos. Como é que é isso, professor? Então, dois irmãos gêmeos, idênticos, né? Um era astronauta e o outro era engenheiro aqui na Terra. Então, o que era astronauta foi fazer uma viagem espacial, uma nave super veloz, velocidade próxima à velocidade da luz, e aí ele saiu numa viagem de 40 anos, né? Então, quando ele saiu, deu 20 anos, ele ficou com receio, voltou com saudade, voltou, né? Aí demorou mais 20 anos voltando. Então, ou seja, para ele, passou 20 mais 20, ele já estava uma pessoa coroa, só que o irmão dele estava bem velhinho, ou seja, o tempo para ele passou mais devagar, que estava se movendo à velocidade próxima da luz, e o tempo para o irmão dele que ficou na Terra, a gente pode dizer que, por exemplo, estava em repouso, né, por assim dizer, o tempo passou, né, mais rápido, né? Ou seja, ele freou o tempo, né, e o irmão dele passou o tempo que a gente chama de tempo normal, né? E aí, quando você faz as contas lá relativísticas, isso acontece, por exemplo, com as transmissões via satélite, né, que tem fazer essas correções relativísticas para mudar esse diferencial de tempo, exatamente por consequência disso. Então, ou seja, quando a velocidade for próxima da luz, o tempo, né, o relógio, conta diferente para quem está se movendo à velocidade próxima da luz, tá bom? Então, está aqui a nossa equaçãozinha. Então, vamos lá para a nossa revisão, para a nossa prova da próxima semana. Então, a primeira tem a ver com o nosso assunto anterior, que é o assunto de nanotecnologia. Então, o que é nanotecnologia? Então, nanotecnologia é a capacidade lá de se criar, produzir, caracterizar e aplicar estruturas e dispositivos e sistemas, controlando de forma e tamanho na escala nanométrica, ou seja, tudo que é trabalhado na escala nanométrica tem a ver com nanotecnologia. Então, componentes eletrônicos, equipamentos, softwares, sensores, nessa ordem aí, nanométrica, é a parte relacionada à nanotecnologia. O que é nanociência? Então, nanociência é o estudo e a compreensão dos fenômenos, das propriedades da matéria nessa escala de tamanhos, a escala nanométrica, certo? E o que é o nanômetro?
Nanômetro é o do prefixo nano, que vem do grego antigo, que significa não, certo? Um nanômetro significa 1/1000º do metro, ou seja, é você dividir o metro por 1 bilhão, ou seja, 1 nanômetro é 10⁻⁹ metro, tá ok? Questão de número 4, em relação às teorias da relatividade restrita e geral, marque o que tiver correto. Então, vamos lá analisar cada um, certo? Só vai ter uma aqui certa. Então, a teoria da relatividade restrita estuda os fenômenos em relação aos referenciais não inerciais. Na realidade, é o contrário, é dos referenciais inerciais, tá bom? A teoria da relatividade geral é a segunda teoria feita por Einstein, na qual os erros em relação à teoria da relatividade restrita foram corrigidos. Não existe erro na teoria da restrita. É limites. Existem limites, não são erros, né? E não existe correção, né? O que se aplica lá, se aplica na outra. A geral só resolve problemas que não são resolvidos na relatividade restrita, mas não tem erro na restrita, tá bom? A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Aí sim, certo? Aí aqui é verdadeiro, tá bom, pessoal? Isso aqui é verdadeiro. O não inercial na geral, na restrita é o inercial, só isso. Porque aqui tem a ver com aceleração e gravidade, no outro não tem, tá bom? Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX. Negativa, foi no século XX praticamente. Sobre os postulados da relatividade, marque o que for falso. Aqui é para marcar o que é falso. Lá era o verdadeiro, aqui é o que é falso. Então, vamos lá. As leis das físicas são as mesmas em todos os referenciais que mantêm a velocidade constante ou que estão parados. Verdadeiro? Então, não é essa. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial e vale 3×10⁸ metros por segundo. Verdadeiro. A velocidade da luz tem seu valor máximo no vácuo e tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial, que é de 300.000 metros por segundo. Não. Se fosse o km aqui, estaria certo, mas como está em metros por segundo, está errado. Os postulados da teoria da relatividade fundamentam a teoria da relatividade de Einstein. Exatamente. Os postulados é que são as bases da fundamentação da teoria da relatividade. Questão de número 6, aquilo que nós falamos lá do segundo postulado. A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independentemente do estado de movimento relativístico entre eles. Com base nessa afirmação, imagine duas naves que viajam no espaço com velocidades altíssimas, uma em direção à outra, né? Mas com sentidos opostos. Se cada um da nave possui velocidade V, né, a velocidade da luz no vácuo, e C, percebe-se que o piloto teria velocidade. Não importa, é C. Certo? Não importa. Sempre vai ser C, tá bom? E a velocidade da luz, mesmo o piloto estando se movendo na velocidade da luz, ele vai ver a outra luz vindo com o mesmo C. Não importa se ele está no sentido oposto ou no mesmo sentido, vai sempre ver C. Questão de número 7. Sobre a teoria da relatividade, marque o que for verdadeiro. O tempo é uma grandeza absoluta? Não, é relativístico, né? Na teoria da relatividade. Para objetos na velocidade da luz, ocorre contração do tempo. Não, é dilatação do tempo. Para objetos na velocidade da luz, ocorre a contração dos comprimentos. Verdade, já falou disso aí. Para objetos na velocidade da luz, ocorre a dilatação dos comprimentos. Contrário, né? É contração. Certo, pessoal? Então, vamos lá para a questão 8. Né? Aqui a gente já envolveu aqui o comprimento, né? A contração. Né? Então, eu tenho aqui uma nave de comprimento próprio 120 metros, que é o L0, né? Que a gente falou. Move-se a 80% da velocidade da luz, que é 0,8c, relativamente a um observador. Determine, letra A, o comprimento da nave medido pelo observador. Vamos aplicar a equação, né? L igual a L0, raiz, né? O coeficiente aqui é esse aqui, ó, 1 menos V dividido por 6, isso aqui é elevado ao quadrado. Eu vou aqui fazer a continha só para mostrar aquilo que a gente já sabia que tinha de fazer, que era só multiplicar por 0,6, certo? Multiplicou aqui por 0,6, dá certo, né? Então, vamos lá, 120, aí está aqui, vamos substituir, 1 menos 0,8c, aí isso aqui é elevado ao quadrado. E aqui embaixo também é C.
C corta com C, né? Então vai ficar só 0,8. Né? Aí aplica no quadrado, 0,8 ao quadrado. Né? Quanto é 0,8 ao quadrado? 0,64. Né? Então vai fazer 1 menos 0,64, porque você vai cancelar isso aqui, ó, C com C. Certo? 1 menos 0,64 dá 0,36. Quanto é a raiz quadrada de 0,36? 0,6, que a gente já sabia lá do comecinho, né? Então, vai ser o comprimento próprio vezes 0,6, que dá 72 metros. Ou seja, o comprimento relativístico desse movimento aí, 72 metros. Tá bom? Questão de número 9, que é a nossa última aí, tá bom? Um astronauta é colocado a bordo de uma espaçonave e enviado para uma estação espacial a uma velocidade constante de 0,8 c. A gente já sabe que pelo resultado do coeficiente vai dar o quê? 0,6, né? Onde C é a velocidade da luz no vácuo, no referencial da espaçonave, o tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada da estação espacial foi de 12 meses, certo? Detalhe, aqui ele não quer o tempo, né, que foi visto lá pelo relativista. Ele quer saber é o tempo medido, o tempo próprio, certo? Então, qual é o tempo transcorrido no referencial da Terra? Aí que é lá o tempo lá que ele quer saber, que é o tempo próprio, né? O tempo lá próprio. Ele deu o relativístico, ele quer o próprio. Então, nesses meses. Então, vamos colocar aqui. Então, quanto foi o tempo aqui medido? Próprio? 12 meses. Né? É o tempo lá medido pela pessoa que está dentro da nave lá. 12 meses. Então, está aqui 12. Raiz quadrada, aqui é o tempo de quem está esperando lá na Terra. Então, você vai ter o quê? 12, aí aqui o coeficiente que eu já sei que dá 0,6. Mas eu vou substituir. 1, 0,8C ao quadrado, 0,C. Cancela o C com C, né? Aí fica 0,64. Aí você resolve a raiz quadrada. Então, vai dar como resultado 0,6. Esse coeficiente todo aqui, quando resolver, dá 0,6. Então, 12 dividido por 0,6. Quando dividir 12 por 0,6, dá 20 meses. Esse é o tempo, para quem está na Terra, vai transcorrer, para quem mediu lá na espaçonave, a viagem, de 12 meses. Certo? Tá ok, pessoal? Beleza? E aí a gente finaliza. E já fini. Alguma pergunta? Não, né? Então vamos lá, finalizou.